Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos fechando essa semana dessa forma maravilhosa, unindo as nossas energias, as nossas vibrações para estarmos aqui reunidos, né? E é fantástico isso. Essas boas vibrações que nos fortalece. Então, às vezes eu fico pensando quão gratificante a gente ter se encontrado, se reencontrado neste momento em que estamos juntos, né? Só nos resta rogar a Jesus e pedir a Ele que nos abençoe, nos auxilie, nos ilumine, para que durante este momento os nossos lares sejam visitados pelas falanges de luz, que todos nós possamos ser tratados, recebendo essas luzes que vêm do alto, sob as bênçãos do nosso querido Mestre. Jesus que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Confiemos na presença do Mestre, sintamos essa presença e roguemos a Ele tudo aquilo que necessitarmos, porque Ele com certeza nos ouvirá amorosamente. Então sejam bem-vindos e uma boa noite para todos nós. Vamos dar uma olhada aqui. Norminha, boa noite, seja muito bem-vinda. Dona Zélia, Solange, Dona Maria Laura, Dona Vera, boa noite, sejam todas bem-vindas, amigas queridas. David, seu Antônio, seu Paulo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Tita, boa noite a todos vocês que também não colocam a mensagem no chat, mas estão aqui nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar este livro aqui, né? Não sei se está dando para vocês verem. O livro se chama Alma e Coração, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós vamos estudar o capítulo 5 deste livro. O capítulo 5 se chama Donativo do Coração. Eu vou ler para a gente. Todos possuímos algo para dar, seja dinheiro que alivia a penúria, instrução que desterra a ignorância, auxílio que remova a dificuldade ou remédio que afaste a doença. Existe, porém, uma dúvida que todos podemos compartilhar indistintamente com absoluta vantagem para quem recebe e sem a mínima perda para quem dá. Referimos-nos à bênção da coragem. Quantos terão caído de altos degraus do bem no ápice da resistência moral, por lhes faltar calor humano, através de uma frase afetuosa e compreensiva? Quantos terão desertado de suas tarefas enobrecedoras, com evidente prejuízo para a comunidade, precisamente na véspera de vitorioso remate, unicamente por lhes haver faltado alguém que lhes suplementasse as forças morais com o socorro de um gesto amigo? E quantos outros tombam diariamente na frustração ou na enfermidade, tão só porque não encontram, senão azedume, pessimismo na palavra daqueles de quem estão intimados à convivência? Não te armes apenas de recursos materiais para combater o infortúnio. Aprovisiona-te de fé viva e esperança, compreensão e otimismo, para que o teu verbo se faça lume salvador, capaz de reacender a confiança de tantos companheiros da humanidade, que trazem coração no peito a afeição de lâmpada morta. Não deixes para amanhã o momento de encorajar os irmãos do caminho no serviço do bem.
Faze isso hoje mesmo. Estende-lhes a alma no apelo ao bem e fala-lhes da própria imortalidade, do tesouro inexaurível do tempo e dos recursos ilimitados do universo. Induze-os a reconhecer as energias infinitas de que são portadores e auxilia-os a descobrir a divina herança da vida eterna, que lhes palpita no imo do espírito, ainda mesmo quando estirados nas piores experiências. Seja a tua palavra um clarão que ampare, uma chama que aqueça, um apoio que escore e o bálsamo que restaure. Sempre que te disponhas a sair de ti mesmo para o labor da beneficência, não esqueças o donativo da coragem. Ajuda ao próximo por todos os meios corretos ao teu alcance, mas, acima de tudo, ajuda ao companheiro de qualquer condição, de qualquer procedência, a sentir-se positivamente nosso irmão, tão necessitado quanto nós da paciência e do socorro de Deus. Que lição bonita, né? Esse donativo do coração que Emmanuel nos traz a lembrança da importância da coragem. O que é encorajar o outro, como ele nos pede, né? É dar o ânimo, o estímulo, a coragem, né? Então ele pede que a gente seja estes agentes de coragem, da boa palavra, que a gente seja luz no caminho do outro. E uma coisa muito importante, vocês perceberam que ele lembra que às vezes a pessoa já galgou tantas dificuldades e faltando muito pouquinho, por falta de um incentivo, de um afeto genuíno, a pessoa desiste e perde toda aquela caminhada feita. E ele pede que a gente seja essa luz no caminho dos outros. Como é bom nós podermos encontrar meios de levarmos ao outro o bem, a luz e a coragem, né? E como é bom quando a gente recebe isso também, né? Nós precisamos de buscar dentro de nós um equilíbrio. E esse equilíbrio se faz necessário, porque quando eu estou emocionalmente, espiritualmente, fisicamente equilibrado, com certeza eu estou mais apto a ouvir, a ter uma consciência da realidade, a falar, porque quando eu estou em equilíbrio, eu me ligo ao equilíbrio do universo. E eu consigo perceber a abundância que existe nesse universo de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, nós precisamos de nos lembrar que nós estamos sempre sendo motivados, mas faz parte do nosso livre-arbítrio a gente escolher qual incentivo que vai calar fundo no meu coração. Então, eu preciso de saber, por exemplo, quando a gente tem as crianças pequenas, né, nós já passamos por isso, temos os nossos filhos também. Então, quando as crianças são menores, aí o que acontece? Elas têm que fazer trabalho em grupo na casa do coleguinha. Vocês se lembram disso? Gente, que delícia que era trabalho em grupo na casa de coleguinha, né? A gente marcava o trabalho, tipo 2 horas. Às vezes, o pai buscava, já saía da escola, a gente almoçava na casa do coleguinha, fazer o trabalho. Às vezes era um teatro, uma peça, alguma coisa assim. Que coisa fantástica, né? Que era isso, porque era uma oportunidade de socializar, uma oportunidade de estar com o outro, de conhecer a rotina do outro, de dialogar. Eu achava isso tudo muito rico, muito bom. Aí, qual que era o nosso incentivo? Não era só fazer o trabalho, mas cada um era mobilizado por algo. Tem aquele que queria ir e tirar a melhor nota, e gabaritar, tirar 10 no trabalho. Tinha aquele que queria ir porque o almoço na casa do colega era muito gostoso. Tem um outro que quer ir porque gosta de ficar conversando e, de repente, a brincadeira do pique-pega
ou a natação depois. Tem aquele que gosta de ir porque gosta de teatro. O trabalho de casa seria uma peça de teatro. Cada um tem aquela motivação que o leva a seguir adiante. A gente recebe a motivação e incentivo externo, recebemos, mas é preciso deixar dentro de nós essa luzinha acesa para que a gente faça clique e que acende a luz no nosso coração, a luz da coragem, a luz do amor. E que o que nos motive seja o bem, seja o amor, seja a esperança. Então, quando eu estou cansada, num sol quente das 15 horas, comprando ingredientes para poder montar uma cesta básica, eu não posso focar no sol quente, no cansaço. Eu preciso de focar no rosto de alegria das crianças e das famílias pobres que irão receber aquele alimento e daqueles que às vezes têm vários dias sem receber o alimento, né? Quando eu estou na seara do bem, eu não posso pensar na minha ascensão e na barganha. Eu vou fazer isso porque assim eu fico bem com Deus, né? Não, não é esse pensamento que é egocêntrico de pensar no nosso bem-estar. Porque senão você tira a naturalidade da coisa e aí, né? Porque tem pessoas que nos séculos passados, né, a gente era convidado a doar, né, para a igreja ou para a religiosidade que cada um tivesse, porque aí você teria um lugar ao céu. E nós já saímos, né, deste pensamento, porque nós sabemos que para estar no céu, o que precisa de uma consciência tranquila, o que precisa do amor repleto de coração, o que precisa de seguir os passos de Jesus. E quais foram os exemplos de Jesus? Ele curava, ele fazia tratamentos de desobsessão quando ele encaminhava aqueles espíritos malévolos que estavam, né, enlouquecendo as suas vítimas. Ele dialogava, ele visitava os amigos nas casas, ele contava histórias, ele estava sempre incentivando dia a dia os seus colaboradores. E eles seguiam adiante, tanto seguiram adiante que há mais de 2000 anos, tudo que ele falou, registraram, escreveram, e hoje nós estamos colhendo os louros do incentivo, né, da coragem daqueles cristãos da época primeira, né? Mas tem uma história muito engraçada, né? Eu estava lembrando dessa história hoje, eu queria contar para vocês. É uma piadinha, tá, gente? É só para vocês relaxarem aí nesse final de tarde de sexta-feira. Para a gente pensar o que é que me motiva. Porque quando eu uso, às vezes eu acho que eu vou ser motivado para seguir. E às vezes a gente deixa que o medo e a raiva nos motivem. E aí, quando a gente está com medo, com raiva, com revolta, com irritabilidade, nos motivando, normalmente as coisas não seguem como deveriam, né? Tem uma história que contavam pra gente, que tinha um senhor, um pobre trabalhador, que o turno dele na fábrica era das 4 da tarde até a meia-noite. Mas ele andava 3 quilômetros da fábrica até a casa dele. Naquela época não tinha vale transporte, ele não tinha dinheiro, né, para o transporte, então ele percorria essa distância a pé. Só que no meio desse caminho havia um cemitério bem grande. Então, ele dava a volta no cemitério, como o cemitério era grande, ele andava 1 quilômetro a mais, por conta dessa volta que ele dava no cemitério. E uma noite ele estava tão exaurido, que o cansaço o motivou a atravessar no meio e cortar caminho no meio do cemitério. No primeiro dia ele foi um pouco apreensivo, prestando atenção no meio do cemitério à meia-noite, mas chegou ao final, 1 quilômetro a menos para andar, ele achou muito bom aquilo.
E aí, no dia seguinte, ele foi novamente cortando o caminho. E assim já tinha meses que ele cortava o caminho no meio do cemitério. Um belo dia, ele estava muito cansado e ele não percebeu que havia uma cova aberta. E ele, sem perceber, ploft, caiu dentro dessa cova aberta. Ele ficou em pé, tentou sair de todas as formas, né? Começou desesperando, depois ele pensou, não, deixa eu ser racional. Tá tudo bem aqui, a cova está aberta, mas não tem como eu sair. Então, eu vou deitar, dobrou o paletó, fez de travesseirinho e falou, amanhã de manhã, quando o sol raiar, que os funcionários chegarem aqui no cemitério, eu vou ser resgatado. Então, eu vou ficar tranquilo. Ok. Quando ele estava lá no alto, bom sono, alguém cai bem em cima dele. Ele acorda no maior susto. E que ele olha, havia um bêbado que resolveu, muito bêbado, resolveu cortar o caminho no meio do cemitério e fazer o caminho dele, né? Só que este bêbado também não viu a cova aberta. E esse bêbado cai em cima desse senhor que estava lá, desse trabalhador, que dormia nessa cova. E o bêbado caiu e a bebedeira foi embora. Ele levou o maior susto. Aí esse senhor falou, calma, calma, não saia senão. Quando ele viu que tinha alguém nessa cova, ele desesperou e berrava e começou a ficar enlouquecido ali. E o outro, calma, calma, sente-se, vamos passar a noite conversando. Você nunca vai conseguir sair daqui. E o que eu tenho que dizer para vocês? O bêbado saiu da cova. E correu e foi embora. E o outro esperou no dia seguinte. É uma historinha que o pessoal contava pra gente. Eu fico rindo, pensando no desespero daquele bêbado, né? No desespero do primeiro que caiu, você tá lá dormindo, cai alguém em cima de você, vocês imaginem a cena. E o que foi a motivação de cada um, né? Ali, a motivação do medo, do desespero daquele bêbado, fez com que ele fizesse algo que todo mundo achava impossível, que o outro havia tentado e não havia conseguido, que era correr, sair daquela cova e correr. Então, possivelmente, o bêbado até hoje não se deu conta de que era uma pessoa encarnada que havia caído na cova, né? Achando que era alguém que já lá morava. Então, essa historinha nos lembra dessa questão de que a gente sempre tem uma motivação, por mais que a gente não perceba, por mais que seja uma motivação inconsciente, e que a gente, quando menos espera, nós faremos coisas que ninguém acha que nós vamos fazer. Só que nós estamos num mundo muito interessante, porque nós fomos levados a acreditar que existe um mundo muito ruim, que não existe gente honesta, que não existe gente que ajuda, que não existe gente íntegra, né? Várias classes são desrespeitadas, né? Porque generaliza-se e a gente tem esse costume. Os jornais que aparecem, sejam escritos, falados, né? Os áudios são de tragédias em cima de tragédias, e nós estamos sendo motivados a acreditar que a nossa força não vai adiantar em nada. E que nós não vamos conseguir mudar o mundo. E que aquelas 10 cestas básicas que eu dou por conta própria não vai resolver nada porque tem milhões com fome. E se nós acreditarmos nisso e nos sentirmos enfraquecidos, nós não vamos conseguir sair da cova. Entende? Agora, se nós acreditarmos que dentro de nós tem uma força incondicional, ligada ao amor e ligada ao desejo de fazer o bem, nós vamos fazer a diferença. Eu não sei se vocês conhecem o site. Existe um site que se chama Só Notícia Boa. Eu adoro entrar de manhã, ao invés de ver as tragédias, eu gosto de ver esse site. Por quê? Isso, para mim, funciona como um incentivo de que o mundo
é bom, né? Por exemplo, está acontecendo as Paralimpíadas. A transmissão quase inexistente. E nós nem ficamos sabendo, né? Porque essas notícias precisam de dar ibope, né? E a questão das pessoas lá com deficiência, pessoas com dificuldades, pessoas que têm uma motivação que a gente não consegue entender como estão ali, conquistando medalhas e batendo recordes. Então, só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui hoje, eu entrei aqui no site, só para dar para vocês alguns exemplos de notícias de hoje e que nós não tivemos noção, entendeu? Por exemplo, Petrúcio, o brasileiro, bate recorde paralímpico, homem mais rápido do mundo, certo? O Wendel Bellarmino, outro brasileiro, conquista ouro na natação, foi o mais rápido. Deixa eu só... Agricultor cadeirante se torna referência em hidroponia. Aquelas alfaces e tudo mais, né? Que são plantadas sem ser no solo, né? Jovem autista ensina idoso de 101 anos a dançar em asilo. E tem o vídeo dele dançando. Modelo de sucesso ensina costura para mulheres pobres na África. Uma mulher vai ao Afeganistão e resgata meninas do time de robótica. 5 meninas resgatadas, né? Garoto de 11 anos abre padaria social para ajudar a população de rua. Brasil estreia bem nas Paralimpíadas com 4 medalhas na natação. Motorista larga vício malhando e quer abrir academia popular para ajudar os jovens viciados. Tita Tavares quer levantar casa e abrir escola de surf para ajudar os jovens, a nossa atleta, né? Então, isso aqui são algumas das notícias que a gente vê. Mulher surpreende amigo que precisava de um transplante de rim. Ela fez um cartaz e falou, eu serei sua doadora. E por aí vai. Então, nós percebemos que o mundo tem pessoas maravilhosas, tem notícias maravilhosas que eu leio e arrepio de emoção. Basta que nós lembremos de acreditar no nosso potencial de luta, no nosso potencial de vitória. Basta nós acreditarmos que este mundo, ele foi criado pelo Pai. E ele é abundante. E nós somos abundantes em inteligência. O nosso cérebro é um cérebro complexo, maravilhoso. Então, nós precisamos de lembrar, de nos encorajarmos e encorajar aqueles que nos cercam. Porque talvez a falta de uma palavrinha no momento certo deixou o outro meio desanimado, né? Então, às vezes alguém chega e fala, eu estou pensando em fazer um curso disso. Mas nessa idade, você não já passou da idade, não? Né? E aí nós percebemos que nós, às vezes, engatamos numa baixa autoestima e uma visão pessimista, né, catastrófica do mundo em que nós vivemos. Amigos e amigas, a Terra vai dar certo. O Brasil vai dar certo. Porque sobre o Brasil nós temos a proteção e a direção do anjo Ismael. E a Terra é governada por ninguém menos do que Jesus. Temos livre-arbítrio, tem várias coisas destruídas, sim, mas tem a nossa essência. E como encarna pessoas que não conhecem o amor,
e ainda vivem congeladas no mal, estão reencarnando pessoas da mais alta envergadura moral, espiritual e amorosa para ajudar a evolução do planeta. Quando Emmanuel nos pede que nós possamos dar a bênção da coragem àqueles que nos cercam, nós sabemos que o encorajamento é essencial nessa nossa escalada evolutiva. Olhe aqui o que Emmanuel fala. Aprovisiona-te, ou seja, encha-se de fé viva e esperança, compreensão, otimismo, para que o teu verbo, seu falar, se faça uma luz salvadora, para reacender a confiança. Não deixes para amanhã o momento de encorajar os irmãos do caminho no serviço do bem. Faça isso hoje mesmo. Fale sobre a imortalidade da alma. Fale dos recursos que o tempo nos dá. Lembre dos recursos ilimitados do universo. Faça esses irmãos reconhecerem as energias infinitas que são portadores e leve-os a descobrir a divina herança da vida eterna. Façamos este amparo nesta luz, lembrando que esta é uma vida importante, mas é uma vida dentre as centenas de vidas que tivemos e as que teremos. Então nós precisamos de agora trabalhar essa esperança, essa coragem, essa luz e acreditarmos que tudo vai dar certo. E lembremos de olhar notícias boas. Não desistamos da pequena ação que nós façamos pelo bem do outro. Talvez eu não tenha um dinheiro para comprar uma cesta básica, mas às vezes uma latinha, né, de, uma latinha de atum pode ajudar a pessoa naquele momento. Às vezes um pacote de fubá serve para fazer uma sopa para a família toda. Então vamos deixar que a esperança habite os nossos corações. Cuidado com as armadilhas do mal, porque às vezes o mal ele vai se inteirando daqui e dali e vai fazendo uma rede de contatos para nos enfraquecer. Juntos somos mais fortes e dentro de nós habita o Pai, porque cada um de nós tem dentro de si essa luz divina que permanece acesa no nosso coração. Essa chama divina, ela aumenta a sua luz e brilha quase ao infinito quando estamos conectados com o Pai, quando estamos de mãos dadas com o nosso anjo da guarda, com o nosso Jesus, e quando dentro de nós existe o desejo e a coragem de viver plenamente. Não tenhamos medo de viver. Não tenhamos medo de ser felizes. Todos nós nascemos para sermos felizes. Vamos equilibrar a nossa mente, o nosso coração, né? E vamos agir de uma forma mais positiva, pensar de uma forma mais positiva e lembrar que se qualquer adversidade surgir no nosso caminho, o que é que vai acontecer? Deus nos socorrerá. Ninguém está no desamparo. Surgem os anjos na forma de amigos encarnados. Surgem os anjos na forma de pessoas que são faróis com a sua fala, né? Com a sua vivência. Surgem pessoas que estão desencarnadas e que estão seguindo a nós, a nossa família, há tempos, dando apoio espiritual aos nossos amigos espirituais. Nós encontramos familiares pelo caminho que nos colocam exatamente onde precisamos estar. Nós encontramos pessoas que vão reencarnar, talvez no nosso ventre,
ou não, que vão nos ajudar a levar a vida adiante. Mas é preciso ter a coragem e o desejo de viver. Viver bem, viver plenamente feliz. Então, o donativo do coração, aquela doação que sai do meu coração para o seu coração, é a coragem. Vamos nos encorajar mais. Vamos ler notícias boas. Vamos mentalizar o Brasil lindo e maravilhoso do futuro, né? E se nós não pudermos ver isso ainda, que importa? Nossos filhos, nossos netos verão e nós renasceremos como bisnetos, sei lá, e veremos também uma outra janela em outro momento. Nós veremos a terra regenerada. Porque quem não a verá são as pessoas que se autodestroem no ódio, no egoísmo, na maldade. Estes não verão, porque serão levados a planetas, né, mais primitivos, para refazerem a lição que não aprenderam nesta escola. Não vão passar de ano. Mas nós temos que lutar. Nós temos que viver sempre acreditando que façamos o bem, sem olhar a quem, porque este bem volta para nós e nos enche de coragem e de alegria para vivermos plenamente. Que a gente não precise cair em cova rasa para ver o tamanho da nossa força, mas que a gente lembre de que isso é uma lei divina. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então, dentro de nós, habita tudo de maravilhoso. Basta a gente alimentar o nosso lado bom e cuidar do nosso lado mais ruinzinho, evangelizando esse lado. Não é deixar de lado, não. É evangelizar para que ele mude para o lado bom. Certo? Então, essa é a nossa lição na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, com alegria e gratidão finalizamos este momento de estudo e oração, agradecendo a Ti, Pai, a oportunidade de termos orado, mentalizado, unido as nossas vibrações durante todos os dias dessa semana. Obrigada, Pai querido. Obrigada por essa oportunidade em que estamos aqui agradecendo a vida, a natureza, tudo que nos cerca, tudo que o Senhor nos dá, tudo que somos capazes de construir, tudo que podemos dar aos outros que nos cercam. Obrigada, Pai. Jesus, querido, nós te rogamos nesse instante que envolva com a tua luz todos nós que estamos aqui reunidos em seu nome, mas também que envolva todos aqueles que não te conhecem, ou os que te conhecem, mas não te seguem e esquecem que te conheceram. Dá-nos a força para continuar te seguindo, da forma que nós conseguimos com a nossa experiência nesta vida. Queremos continuar, Jesus, seguindo os teus passos, sabendo que a sua luz ilumina os nossos caminhos, sabendo que o teu abraço nos conforta e consola, sabendo que a tua energia nos cura de todos os males físicos, emocionais e espirituais. Jesus, nós te rogamos que as suas luzes, saindo das suas mãos, possam ir em direção a todos nós, e principalmente em direção dos que se encontram doentes, do corpo, da alma, da mente, que nós possamos receber essas bênçãos, que cada um no seu leito de dor possa receber essas bênçãos, tanto aqueles que estão doentes, quanto aqueles que estão cuidando dos doentes, e que essa luz possa penetrar no coração de cada ser, e que ao penetrar o coração seja jogada na corrente sanguínea para poder ir em todas as células do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Queremos neste momento, Jesus, te pedir que abençoe a todos nós com teu amor, a tua luz,
e que possamos sentir e nos sentirmos fortalecidos, hoje, agora e sempre. Dai-nos a coragem de encorajar, Jesus. Dai-nos a coragem de assumir a irmandade perante os nossos, tantos os que amamos quanto aqueles que temos dificuldade em conviver. Dai-nos a coragem de aprendermos a amar, exercitarmos o amor em todos os momentos. Dai-nos luz nos nossos olhos para que possamos enxergar a abundância deste mundo maravilhoso, dessa escola bendita. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Que todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, como os nossos familiares e amigos, recebam essas bênçãos de luz. Neste momento, finalizamos o nosso estudo e oração dizendo que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos então a nossa semana. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada. Quem gostou do estudo, dê like, né? Se inscrevam no nosso canal, divulguem para os amigos, aqueles que gostarem, né? Para que a gente possa ir expandindo a nossa corrente de orações, o nosso estudo, e chegando aos corações de muitos tão necessitados. Porque o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa energia se transmuta em medicamento neste momento para todos aqueles que necessitam. É muito gratificante poder fazer isso com vocês. Muito obrigada pelo encorajamento de todos os dias, pelas mensagens no chat me encorajando, pelas mensagens de WhatsApp, pelas ligações, pelas histórias que me contam da importância deste momento na vida de vocês. Eu sou muito grata e rogo a Deus para que tenhamos força para continuarmos com este trabalho que é de Jesus. É um trabalho de amor. Tenham todos uma noite maravilhosa para descansar, um final de semana muito feliz junto aos seus queridos. E segunda-feira, às 18 horas, nos encontramos aqui novamente para estudarmos, orarmos, aprendermos mais e praticarmos cada vez mais este amor que Jesus nos ensinou. Que o Senhor Deus nos abençoe. Até segunda-feira, às 18 horas, se Ele quiser. Ele há de querer. Boa noite, amigos.